Olá, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Andréia e seja bem-vindo. E para quem já me conhece, fica à vontade. Eu tô aqui hoje para falar como eu dirigi um serviço fotográfico em apenas uma hora, exatamente uma hora. O que que eu posso, o que que a gente consegue fazer em uma hora? Bom, a gente consegue pintar o cabelo, a gente consegue fazer as unhas, a gente consegue fazer pão. Pois é, uma hora. Uma hora a gente consegue fazer muita coisa. Por que que as pessoas então demoram quase 3 horas para fazer um serviço fotográfico? Porque essa quantidade de tempo, né, para realizar um serviço fotográfico. Eu São vários anos que eu trabalho com a fotografia. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu comecei como fotorepórter para o governo no Amazonas em 96. E de lá para cá eu trabalhei com a publicidade, com o marketing e nunca parei de fazer fotografia de pessoas. Por mais que eu seja especializada há 20 anos aqui na Itália em gastronomia. Eu tô falando de Milão, aonde eu moro. Então, voltando no nosso assunto. Por que que as pessoas demoram tanto tempo para realizar um serviço fotográfico que poderia ser feito em uma hora? Porque gastam muito tempo com poses, que gastam muito tempo por não entender o lugar, qual é o ambiente. E tem uma coisa também que gastam muito tempo: não entendem a pessoa que eles estão fotografando. A maioria das pessoas não entende a pessoa, os gestos, que muitas vezes, né, o fotógrafo ele quase obriga, né, entre aspas, a pessoa a se colocar numa determinada posição. Mas geralmente o fotógrafo não se pergunta se aquela posição é coerente com a pessoa, com o corpo, com a anatomia, com as características dela. Eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Eu vou falar sobre o aspecto identitário. O que que é o aspecto identitário e o que que ele tem a ver com um serviço fotográfico em uma hora? O aspecto identitário é o que eu descobri, nada mais é que o conjunto das características físicas, das características psicológicas e das características sociais de uma pessoa. Então, quando tu vai fotografar, tem que levar em consideração essa pessoa. Tu não pode pegar uma referência vamos dizer, da Beyoncé e dizer, olha, a Beyoncé, ela tá vestida, né? Muita gente se inventa a ideia dos arquétipos, mas isso aí a gente vai deixar para outro vídeo. Então, assim, tu pega a Beyoncé, que é alta, vamos dizer, 1,80 m, e tu pega várias posições dela, né? Porque ela tá bem mostrando força. Bom, a Beyoncé nasceu num palco. Ela canta para milhões de pessoas, ela não tem nenhum problema. Ela faz ginástica, ela tem uma atividade física, ela tem um físico preparado para ter a atitude que ela tem. Então, se tu pega uma referência da Beyoncé para fotografar uma mulher para representar a ideia de atitude que tem a Beyoncé, sem considerar o aspecto identitário, tu vai fazer poses clichês. Tu vai botar a pessoa ali num determinado lugar e vai dizer para ela virar, tu vai dizer para ela fazer uma pose de um jeito, uma pose do outro. Mas isso é só fotografia, isso não identifica, isso não extrai a identidade, os traços pessoais da pessoa, os traços marcantes do caráter, os traços que definem aquela pessoa, que ela é Maria e ela não é Cláudia. O que que faz isso é entender e compreender o que que é o aspecto identitário. E é o aspecto identitário que faz tu fazer um serviço fotográfico em uma hora. Por quê? Porque tu vai com uma direção, tu vai dirigir uma pessoa normal de uma maneira que ela entenda o que tu tá pedindo para ela fazer. E melhor ainda, ela vai se sentir à vontade, porque ela não vai fazer uma pose que é uma referência de uma outra pessoa que não tem nada a ver com ela. Ela vai trabalhar nos gestos habituais que ela já faz. Então, ela vai, além de se sentir à vontade naquelas posições que ela vai fazer, né, do que ela vai se sentir, o que que tu faz como fotógrafa com um aspecto identitário?
tu consegue dar indicações melhores, mais assertivas para a pessoa se mexer. Fotografar pessoas normais e conseguir extrair, através do aspecto identitário, as características dessa pessoa, o que isso vai te trazer? Isso vai exaltar o caráter, tu vai ter poses mais originais. E não só isso. Eu tenho certeza que tu vai desenvolver o teu estilo fotográfico. Porque é assim que a gente acha o estilo que a gente é de fotografar. Tem outra coisa para considerar muito importante. Tu não vai precisar gastar um centavo com aquela pós-produção, né? Com aquela pós-produção, não, com aquela produção de cabeleireiro, de maquiador, de equipamentos caros. E depois, horas para selecionar, né? Porque tu não vai ter aquela quantidade que nem uma metralhadora, né? Ter aquela quantidade de imagens iguais para depois, né, selecionar para depois fazer a pós-produção. Tem outra coisa para considerar. E aqui eu vou dizer uma coisa assim que é meio desagradável. Tu não vai ter necessidade de pegar um preset que alguém te indicou e inserir nas tuas fotos, para ficar aquele aspecto, né, uau, aquele efeito. Por quê? Porque a tua foto já na base, quando tu tá fotografando, ela já vai estar muito interessante. Então o preset, né, os detalhes, os efeitos, tu pode selecionar e diminuir para deixar essa imagem muito original. Por quê? Porque dentro dela tu vai ter uma pessoa que fez poses que é sua. Vou citar um exemplo aqui que eu fiz ultimamente. Eu fui fotografar uma nutricionista, tá? Essa nutricionista, ela é tímida, então eu fiz a entrevista com ela, como eu sempre faço com os meus clientes, para identificar o aspecto identitário dela. E ela é reservada, ela não gosta muito da internet, ela é uma pessoa jovem, só que ela é reservada, ela não gosta de expor a intimidade dela. E ela acha que com a internet, sendo fotografada, ela está se expondo. Então, o que a gente trabalhou? A gente achou uma referência de uma pessoa, tá? A referência é muito importante, mas não é qualquer referência. É a referência de uma pessoa que tenha as mesmas características físicas, psicológicas e sociais dela. E a gente achou essa referência, eu mostrei para ela, eu identifiquei quais eram as suas poses. E a gente trabalhou nisso antes do ensaio fotográfico. Então, quando a gente chegou no momento do ensaio fotográfico, ela é uma nutricionista que ela tem umas técnicas. Ela utiliza uma dieta que é ligada ao mundo vegano, que é ligado, né, às pessoas que trabalham, e elas comem, vamos dizer assim, trabalham com pouco hipocalórico e pouca carne, pouca proteína. São pessoas, né, que os clientes dessa nutricionista são pessoas que não comem muita proteína, tá? Elas comem 90% de verdura. Então, assim, é um tipo de nutricionista, né? O serviço que ela oferece é um tipo de nutrição vegana. Como é que tu vai identificar o trabalho de uma nutricionista se não através do aspecto identitário? Tu faz a foto da nutricionista, tu tá dizendo aquela foto de uma mulher, né? Como é que eu passo a ideia que ela é uma nutricionista vegana? Olha aí a dificuldade. E ela queria as fotos, a nutricionista precisava das fotos para colocar no perfil dela do Instagram. Então, como é que a gente trabalha numa imagem, numa identificação de uma imagem, tá? Que eu vou fotografar uma pessoa, que ela precisa de imagens dela para representar e identificar quem ela é, se não através do aspecto identitário. E o que é o aspecto identitário? Vamos repetir. É o conjunto das características físicas. O que é a característica física? É uma pessoa, 1,80 m, são as indicações. 1,80 m, cabelos loiros, olhos azuis, cicatriz debaixo do queixo, né? E aí vai, e aí vai. Divide o corpo em 8 seções e começa a identificar. Tem os braços mais curtos do que o tronco é mais pequeno. Então, isso são características, são detalhes
do aspecto, né, identitário, que fazem parte depois no momento de fotografar. O que que isso tem a ver com a fotografia? É com a lente que tu vai utilizar. Se a pessoa tem o tronco curto, tu não pode estar fotografando ela de uma altura, senão na altura dos olhos. Por quê, gente? Porque isso encurta o corpo. Se ela já tem um tronco curto, tu tem que usar uma lente de acordo, porque senão tu achata a pessoa e ainda fica mais curto. Ou seja, tu exalta o defeito da pessoa em vez de exaltar as qualidades dela. Ela é magra, ela é longilínea. Olha só aqui já deu para notar que entendendo e compreendendo o aspecto identitário, tá? Já tem essa diferença na hora de utilizar um tipo de lente, e isso é muito importante. Se a pessoa, vamos citar um outro exemplo, a pessoa, né, sempre a nutrição, vamos colocar como exemplo essa nutricionista que eu fiz as fotos. Qual é o aspecto social dela? Ela é uma nutricionista. Beleza, como é que eu identifico em uma foto uma pessoa que é uma nutricionista? Ela coloca um jaleco, interessante. Tá, qual é a diferença do jaleco para quem é uma. Como se diz? Que elas fazem as massagens. Uma terapeuta. Ai, me fugiu o nome. Aquelas que fazem as massagens para fisioterapista. Qual é a diferença? Para uma dentista. Ela botou um jaleco, né? São todas com jaleco branco. Aí tu diz, mas ela tem escrito no crachá. Não, sem crachá, só com jaleco. Como é que eu identifico, tá? As características sociais de 3 mulheres que têm um jaleco branco. Como é que eu identifico? Olha só, é através do aspecto identitário que eu vou dizer isso para vocês. Ela usou uma fita métrica, tá? Peraí. Ela usou uma fita métrica para medir. Então, qual é a diferença da dentista? Qual é a diferença da nutricionista que usa um jaleco? E qual é a diferença de quem faz fisioterapia? Eu utilizei a fita métrica. Então, eu sei disso por quê? Porque com um jaleco não basta para identificar que ela é uma nutricionista, tá? Então, ela com o jaleco, ela utilizou a fita, né? Utilizou a fita métrica em um modo que é uma característica dela habitual. Ou seja, o gesto que ela utilizou com a fita métrica identificava que ela usa a fita métrica todos os dias quando ela está trabalhando. Então, o jeito que ela faz reconhece e identifica ela como nutricionista, e quando o cliente olha para as fotos dela no Instagram, vai ter essa identificação idêntica, identifica a nutricionista nas fotos quando vai marcar a consulta com ela. E quando encontra a pessoa é aquilo. Exatamente. Não é que ela tá toda maquiada, ela tá toda cheia de glamour. E que diferença tem? A nutricionista precisava de imagens para colocar no Instagram para chamar mais clientes. E é isso que a gente fez. A gente utilizou o aspecto identitário, a gente utilizou as características físicas, psicológicas, né? Porque ela é reservada, então não é que ela fez algo, poses assim, onde, né? Ela era muito exuberante, então a gente utilizou isso também. E a parte social a gente coloca, insere algo dentro da foto que identifica ela como nutricionista. Tá, peraí. Mas se a gente falou que ela era uma nutricionista que oferece um serviço diferenciado, né? Ela oferece um trabalho diferenciado, que é o trabalho de para quem é vegano. Como é que a gente fez? A gente pegou uma cozinha, a gente transformou essa cozinha, colocou muitos vegetais. Muitos vegetais. A gente não colocou nada de proteína. A gente colocou grãos, né? Cereais. Proteínas, eu digo animais, tá? Porque o vegano, ele não come nada animal, que é diferente do vegetariano, tá? Então, ela utilizou dentro dessa cozinha, ela com jaleco, mas é uma cozinha que a gente transformou também, porque o ambiente tem muito a ver com o aspecto identitário.
Porque eu não posso fotografar uma nutricionista no meio da praça. Eu não posso fotografar uma nutricionista dentro de um consultório e chega, e deu, é aquilo ali, é a foto dela. Não, eu tenho que contextualizar essa nutricionista, tá? Então, eu tenho que dar como eu posso dizer, o contexto dela. Então, a gente colocou ela numa cozinha para dizer que é mas não uma cozinha dentro de uma casa. Ela está numa postura profissional dentro dessa cozinha. Essa cozinha ela foi organizada, então eu organizei o ambiente, a location, né, como a gente diz. Eu organizei o ambiente, eu dei uma ordem, eu utilizei um tipo de cores para os objetos que a gente colocou dentro, onde ela identifica, né, o que é o diferencial dela como profissional nutricionista. Basicamente, ela é especializada em dietas para quem é vegano, tá? A partir disso, a gente criou através do aspecto identitário, a gente criou todo o diferencial dela nessa imagem. E quando a gente fotografou, a gente fez em 1 hora, pelo menos 10 fotos diferentes, poses diferentes, situações diferentes, tá? Naquela location. Então a gente fez 10 poses. Poses eu entendo, não é só fez 10 poses, tá? A gente, dentro de 1 hora, a gente utilizou vários ângulos do ambiente para fazer 10 fotos diferentes, mas que tinham com jaleco, com uma camiseta mais friendly, né? Mais casual, tá? Mais assim, amigável. Tinha uma camisa para demonstrar uma seriedade profissional, tá? E a outra simplesmente com uma outro tipo de camisa com uma coisa mais de cerimônia, né? Que ainda mais quando ela oferece também como serviço palestras. Então a gente diferenciou, tá, as imagens dela dentro do mesmo ambiente para que ela tivesse, né, essa como é que eu posso dizer? Essa variável de situações onde ela fala sobre o serviço que ela está oferecendo e corresponde à imagem que ela foi fotografada. Então, não é a mesma imagem como uma mulher, né, poderosa em carreira, que não tem nada a ver com ela. Ela é uma nutricionista especializada em veganos, em dietas veganas, tá? Esse é um exemplo para que serve o aspecto identitário e como é que o aspecto identitário é importante, tá? Para fazer uma sessão, um ensaio em 1 hora. Por isso, a gente tem uma pesquisa, né, antes de realizar o serviço fotográfico. Então, tu não precisa ter roupas alugadas, como tem muita gente que faz, né? Aluga roupas. Eu acho bom, gente. São escolhas. Eu acho assim, ó, que quando uma pessoa usa uma roupa alugada, por mais que seja muito bonita, a pessoa, ela não tá habituada àquele tipo de roupa, e isso em fotografia dá para notar. Dá para notar. A mesma coisa quando tu coloca uma pessoa num ambiente que não é o dela. Dá para notar através dos gestos. Ah, mas não, eu garanto que dá para notar, porque a percepção, a fotografia, ela não deixa passar nada. E é com o aspecto identitário que tu consegue resolver isso. Por quê? Porque a pessoa se sente à vontade, ela utiliza gestos habituais, ela vê mais, tem mais energia na foto. Realmente não é uma pose. Ah, porque essa pose estava na referência e ficou legal, porque isso aqui quer dizer que eu sou bem-sucedida, ter uma pose desse jeito, tá. Mas essa pose está de acordo com as tuas características físicas? Porque senão fica ridículo. Na realidade, fica ridículo. Outra coisa, fazer em 1 hora, tá? Depois eu vou falar em um outro vídeo sobre os blocos de 15 minutos, tá? Mas fica para uma próxima vez. Fazer em 1 hora, gente, tu pega a energia da pose, tu pega a velocidade, ó, tu pega o ritmo. Fazendo em várias horas fica cansativo. A pessoa fica com os músculos todos rígidos. Eu vou explicar também em outros vídeos ação cênica. Como é que funciona isso para fazer em 1 hora? Tudo isso, gente, é dentro do aspecto identitário, tá? Então, se tu organiza isso antes, o que acontece? Tu vai gastar muito menos tempo, vai gastar menos dinheiro e vai obter mais resultado. Bom demais para ser verdade, né? É, eu sei disso.
Mas eu sei também que dominando a técnica do aspecto identitário, tu vai ter os ensaios fotográficos, além de ser mais rápido, ou seja, em menos de uma hora, isso acontece, depende se a pessoa, né, já tá bem dentro vamos dizer, né, dentro de si, tá, né, dominando o aspecto seu, a roupa escolhida, com o ambiente escolhido e o que a gente tá indo buscar, tá? O ensaio é muito mais rápido e é concentrado. Tu vai com força, tu, né? Tem o ritmo que é um crescendo e vai, ó, e vai. Entende? Então isso ajuda muito. Esses gestos habituais, né? Daí tu repete ele e ele funciona. Outra coisa, gente, não é investir dinheiro à toa em equipamento caro para dizer que eu tenho uma máquina, então eu resolvo. Eu vou dizer uma coisa, que talvez todo mundo já saiba, mas eu vou repetir. Não é a máquina fotográfica que faz uma foto. É tu que faz uma foto. Ou seja, é tu que faz de uma imagem uma fotografia que vende, tá? Tem outra coisa que eu quero contar aqui. Bom, acho que já falei, mas eu vou repetir. Eu comecei a fotografar em 96 e de lá para cá eu nunca fiz a fotografia como segundo emprego. Eu já nasci dentro do profissional. Por quê? Porque eu tratei a fotografia, só de pensar, me emociona. Eu tratei a fotografia com seriedade. Ou seja, gente, o profissional é aquele que mantém um serviço em um nível. Ele não faz de graça. Ele não faz de graça para amigo, ele faz preço para amigo, mas ele não faz de graça para amigo, tá? Então, assim, viver de fotografia e ser referência no mercado é seriedade como profissional. Não é fazer meia boca, porque então a gente vai ali no bar e aí a gente pega uma água e aí a gente pede para bater uma foto dentro do bar porque a gente comprou uma água. Não, gente, isso aí é meia boca, isso aí é amadorismo. Me desculpa. Profissional de fotografia, referência do mercado e reconhecida, é aquela que telefona para o bar e diz: Olha, eu vou fazer um serviço fotográfico porque eu acho que essa location funciona assim. Quanto, né, custa? Eu posso inserir dentro do valor? Eu falo com o cliente: Olha, o bar ele me pediu tanto. Tá dentro? Não, não tá dentro do meu orçamento. Então, tá, a gente acha uma outra situação. Mas eu não exponho uma minha cliente numa situação desse tipo, onde eu vou lá no bar, compro qualquer coisa e coloco ela para fotografar. Eu acho ridículo isso, tá? Eu acho ridículo. Tá, já disse. Pô, falei. Outra coisa, referência de mercado e ser reconhecida e tem que durar no tempo, não é que tu começa e depois então tá, e agora eu tô vendendo, e agora tá indo, e aí vamos ver. Dura 20 anos. Bom, são 20 anos, eu tenho 22 anos aqui na Itália de gastronomia, 20 anos só com o meu estúdio. No Brasil, outros, eu trabalhei na publicidade, no marketing, e sempre como profissional. Como é que eu consegui me manter e ser referência aqui na Itália? Porque eu vou, como eu já falei, eu trabalho com gastronomia. E eu sou a prova disso, que eu sou referência. Porque as pessoas, elas continuam me pedindo para fazer casamentos, elas continuam fazendo, querendo que eu faça retratos, né? Fotos, retratos, quando elas têm um evento na própria fase da vida que elas escolhem, né? Que quando fazem 40, 50. Então, como é que isso funciona a longo prazo? Seriedade. É seriedade e é o diferencial. É buscar o seu diferencial. O diferencial, gente, não é o preço. Não é o preço. Porque se vocês ficarem pegando o preset de todo mundo e copiando todo mundo, vocês acham que não vai, que o cliente vai escolher vocês porque vocês têm um estilo fotográfico? E vocês acham que com isso vocês vão ter referência de mercado e reconhecido? Ou tu faz um workshop onde o fotógrafo ensina uma técnica e tu não tenta trazer a técnica para o teu mundo, para o teu modo de fotografar. E aí tu vai e copia a pessoa. Ninguém é referência de mercado se não tem os instrumentos. E os instrumentos, gente, é para ajudar a melhorar a própria profissão, para melhorar
o próprio entendimento com o cliente, tá? É disso que eu tô falando, tá? É disso. Bom, aspecto identitário a gente falou o que que é. Vamos repetir? Conjunto de características físicas, psicológicas e sociais de uma pessoa que identificam, são traços marcantes do caráter, não tem nada a ver com arquétipo, por favor, nada a ver com arquétipo, tá? A gente está falando de aspectos. Então, a gente está falando de características físicas, psicológicas, quer dizer o quê? Que ela é tímida, que ela é reservada, que ela é exuberante, e não que ela tem um arquétipo de sedutora. Não, não tem nada a ver, tá? A gente está falando de coisas que é imagem, imagem. A psicologia, então, ela entra para determinar uma imagem. Como é que eu faço uma pessoa tímida? Como é que eu faço uma pessoa reservada? Como é que eu faço uma pessoa que ela é malincônica? Malinconia. Tô confundindo com o italiano. Bom, nostálgica, tá? Não importa. Como é que a gente faz isso virar uma imagem? Estudando, gente. Como é que eu transformo as características psicológicas dessa pessoa em uma imagem? Isso é o aspecto identitário, tá? Então, é muito importante saber. Como a gente já conversou, estou repetindo, é 1 hora. Por que 1 hora? Por que eu não posso fazer em mais horas? Porque a pessoa cansa, todos os músculos ficam rígidos. Todas as poses que a pessoa faz ficam rígidas, ficam montadas. E, gente, dá para notar. Por isso, eu fiz testes e mais testes, passei quanto tempo trabalhando final de semana, noites, virando noites. Por quê? Porque ninguém me disse isso. Eu tive que aprender na marra. Na marra. Ninguém me disse isso. Por quê? Porque se a pessoa que não é uma modelo, porque eu já fotografei modelo também, que não é uma modelo, que é uma pessoa normal, como eu dei o exemplo da nutricionista, ela não sabe lidar com o corpo desse jeito. Então, ela, no final de 1 hora, gente, ela tá toda dolorida, porque ela vai se mexer de um jeito que é, como é que eu posso dizer? Mecânico. Ela não vai ter uma naturalidade. Depois de 1 hora, 2, gente, ela tá exausta. Por quê? Porque não é um trabalho dela. Ela tá forçando o corpo a ter uma reação para fazer uma foto. Então, dominar a técnica do aspecto identitário, ele acaba com essa ânsia que tu tem de dirigir pessoas normais, porque tu dá indicações para elas, indicações objetivas que vão ajudar ela. E realmente não é dizer, olha, gira, agora bota a mão no cabelo, agora coloca assim, coloca a mão na boca, agora troca, né, os braços, troca o outro. Não, gente, isso realmente vai, né, diminuir essa ansiedade de lidar e dirigir essas pessoas, né, pessoas normais. Tu vai sair das poses clichês, tá? Por quê? Porque, como eu já falei, expliquei no início. Então, tem esse jeito, né, esse modo que a pessoa lida, né, diariamente, que tu não foge disso, tu entende isso, tá? Mas isso aí são os instrumentos, tem várias técnicas que eu desenvolvi nesse método do aspecto identitário que melhor define o caráter, a pessoa que tu vai fotografar, e com isso tu consegue fazer um serviço fotográfico em 1 hora, tá? Então, a gente está chegando no final desse vídeo, eu espero que tenha sido importante, né, para vocês. Como eu falei, como é que eu descobri essa questão do aspecto identitário? Porque eu vi que as fotos, as pessoas faziam todas iguais. E como eu venho do mundo da publicidade, eu tenho que identificar dentro né, do mundo da pessoa, que é uma pessoa normal, eu tenho que identificar qual é o sinal, né, qual é o indício dentro da profissão dela que identifica a especialização dela. Como eu falei, veganos. Qual é as características pessoais dela, né, do aspecto identitário dela que fazem ela ser ela. Entende? Então, isso não fica. A maioria dos fotógrafos, e aqui vocês vão me perdoar porque eu vou dizer uma coisa desagradável, eu dei um nome, tá? Para o tipo de fotógrafos que faz fotos, que coloca presets, que usa essas poses iguais, tá? Eu chamei de fotógrafos
que têm síndrome homologados. Sim, síndrome do fotógrafo homologado. Às vezes eu troco porque no italiano tem um jeito diferente de se expressar. Então, síndrome do fotógrafo ou da fotógrafa homologado. O que que é isso? É aquele que pega o preset e coloca. É aquele que pega as indicações, em vez de trazer para si e reelaborar e botar dentro do próprio mundo, né, como um instrumento para ser, não, ele copia. E se ele copia, o cliente vai escolher ele por causa do preço. E ele não vai ser referência no mercado, ou ela, né? Ela não vai ser referência no mercado, ela não vai ser reconhecida e vai ter a profissão como segundo emprego. Então, fotografia, gente, é uma das profissões mais gostosas que tem de se fazer, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com imagens, a gente lida com repertório pessoal, a gente lida com arte, a gente lida com forma. A fotografia é grande parte do ser humano, porque o ser humano, ele é muito visível, ele utiliza muito o mundo visual para se expressar. Então, a fotografia, ela é para todo mundo. Quem nunca foi fotografado? A fotografia, ela é a nossa carteira de identidade, gente. Ela identifica. Carteira de identidade. Ela tá no passaporte. A fotografia, ela diz, olha, essa é a Andrea. Então, a gente utiliza a fotografia para tudo. A gente utiliza a fotografia para fazer exemplo, para dar exemplos da parte, né, dental, ou seja, os procedimentos que os dentistas fazem. A gente utiliza a fotografia em vários setores. A gente tem quantidade de setor de fotografia. Vou citar um setor aqui que está se desenvolvendo muito nos últimos anos. É o setor da fotografia espacial, exatamente, no espaço. Fotografia dos planetas. Então, assim, ó, fotografia é uma das profissões mais vastas que tem, tá? Então, assim, é muito bom. E é muito interessante buscar, eu digo por mim mesma, buscar ser referência no mercado, ser reconhecida através de um, um diferencial que não é o preço. Porque é duro trabalhar só pelo preço, porque daí vai ser sempre mais baixo. Sempre mais baixo. E ser referência, não. Ser reconhecida quando o cliente diz, olha, André, eu quero fazer esse serviço fotográfico contigo. Quanto é que tu tá pedindo? E aí tu diz, isso é ser reconhecida. Quando o cliente te chama e diz, olha, eu quero um serviço fotográfico teu, quanto é que tu tá pedindo? Quais são os pacotes que tu tem? E o que é ser referência? Isso é ser reconhecida, né? Quando o cliente paga o que tu pede. E o que é ser referência? Referência no mercado é quando tu faz um outro tipo de fotografia, que é o meu caso. Eu faço gastronomia e as pessoas continuam me pedindo para fotografar pessoas, eventos, etc. Isso é ser referência como fotógrafa. Ou seja, várias pessoas, o mercado me chama, me reconhece como uma fotógrafa profissional, tá? Que é gabaritada a oferecer fotografia que não é a especialização, porque realmente não, a especialização, um outro dia a gente fala num outro vídeo também o que é a especialização fotográfica, tá? Então, isso é ser referência, isso é ser reconhecida no mercado, tá? E é muito bom, porque a fotografia, gente, é algo incrível. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto demais, só de pensar, me emociona, porque realmente a fotografia. E como mulher, gente, como mulher, ser fotógrafa é muito bom. É muito bom fotografar. A gente, como mulher, a mulher tem uma sensibilidade, né? Diferente dos homens. Não estou dizendo que é a mesma coisa ou que é muito diferente, não. Que a mulher tem um jeito, né, de lidar. Isso é muito legal. Não que o homem não tenha, mas são coisas diferentes. E é legal quando um homem fotografa uma mulher, ou como uma mulher fotografa um homem. Então, assim, é muito interessante. E o aspecto identitário, ele dá essa possibilidade de entender, de não se sentir subjetivo, né, em subjeção, de não se sentir, né, desconfortável quando está fotografando um homem, ou quando um homem está fotografando uma mulher e pede, né, algo, vamos dizer assim, uma pose diferente e tal. Então, o aspecto identitário, ele dá essa profissionalização, sabe, de lidar com a outra pessoa. É muito interessante. Por isso que eu defendo muito
a técnica do aspecto identitário. Então tá, gente. Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha sido importante, que seja interessante. Deixa nos comentários aqui para mim se tu já conhecia, né, a técnica do aspecto identitário, tá? Se tu faz fotos em 1 hora, ou se os teus ensaios duram muito, se tu precisa de cabeleireiro, maquiador, ou tu consegue fazer fotos que realmente, né, são autênticas, são originais, são únicas e aonde tu extrai a identidade do teu cliente, da pessoa que tu tá fotografando. Deixa nos comentários aqui se foi útil para ti esse vídeo. E todas as terças-feiras no canal, terças e quintas, no canal do YouTube, tu vai encontrar vídeos novos falando de muita coisa, muita coisa. A fotografia é algo assim maravilhoso. E o que eu encontrar e o que eu tenho, o que eu sei, eu tô aqui para compartilhar. São muitos anos de fotografia trabalhando como profissional e só aqui na Itália tem assim muita história para contar para vocês. Então tá. Um abraço, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.